Fala galera, muito bom dia. Galera, que privilégio estar com vocês nessa manhã. Nós dando continuidade à nossa série Atos de Transformação. Hoje nós vamos iniciar a nossa terceira aula. Nós já vimos do medo à coragem, do preconceito ao acolhimento e hoje nós vamos falar sobre frustração e confiança. Da frustração à confiança. Atos de transformação nas nossas vidas que vão nos tirar de um patamar de frustração e que vão nos levar a uma confiança plena, uma confiança em Deus, sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Bom, eu gostaria de começar falando com vocês sobre o nosso ponto de partida, que é sempre o problema. E o problema hoje é justamente sobre tragédias. Tragédias acontecem no nosso cotidiano. Sempre nós veremos tragédias, independente da idade a qual nós temos, nós vamos ver tragédias acontecendo, seja tragédia na vida, tragédia pessoal, tragédia profissional. Nós vamos lidar com a tragédia, porque a vida ela não é indolor. Viver exige coragem, já diria o poeta. Porém, nós, além de termos coragem, é necessário que entendamos que nós passaremos e enfrentaremos problemas e tais problemas vão nos causar certos tipos de dores. Porém, a certeza que o nosso coração deve ter é que Deus está conosco. Mas se o Senhor nos ama tanto, por que enfrentarmos problemas? Por que nós enfrentamos dificuldades? Se Deus me ama, por que Ele me deixa sofrer? Essa é a grande pergunta. Até o autor Philip Yancey, ele escreve um livro que justamente com o título de A Pergunta que Não Quer Calar: onde está Deus em meio ao sofrimento? Nós temos um Deus que nos ama, mas que Ele nos deixa viver em meio a sofrimentos. Porém, o que nós devemos entender é que o Senhor, quando nos permite viver certas adversidades, certas dificuldades, certos problemas, não é que Ele não nos ama, pelo contrário, é prova de que Ele nos ama e Ele quer forjar em nós um caráter aprovado, Ele quer forjar em nós um coração que confia em Deus. A intenção de Deus ao nos provar não é nos reprovar, e sim que nós sejamos moldados a uma vida de acordo com a vontade do Pai. Esse é o grande objetivo da prova. Agora, olhando para o livro de Atos, especificamente, nós estamos trabalhando no livro de Atos, perceba comigo como o apóstolo Pedro ele teve a sua vida transformada. Tanto as suas cartas, quanto no livro de Atos, principalmente ali no capítulo 12, você vai perceber que ele foi completamente transformado. Pedro enfrentou grandes frustrações. Ali ele foi preso, ele esteve na iminência de ser morto, e grande frustração se abateu ao coração daquele homem. Porém, mesmo em meio a um ambiente de frustração, ele confiou, ele perseverou e ele sabia que Deus estava com ele. Mesmo em uma aparente derrota, ele não estava sozinho, o Senhor estava com ele. E eu quero perguntar para você se você já viveu algum tipo de frustração. Você já passou por algum tipo de problema? Você acredita que Deus nos ama e mesmo assim nós vivemos esse tipo de problema? Você acha que mesmo vivendo em um problema ou outro, você acha que Deus o ama? Você tem essa certeza? Você tem essa convicção de que mesmo em meio a uma dificuldade o Senhor te ama? Essa certeza ela deve ser gritante no nosso coração. Você não pode se esquecer de que o Senhor o ama. De maneira nenhuma, em momento algum, nós podemos nos esquecer disso. Você já experimentou algo que chegou ao seu coração e que de repente você foi pego de surpresa e se sentindo frustrado? Gostaria que você pensasse sobre isso, refletisse sobre isso. E eu gostaria de passar para a nossa parte do Corrigindo a Rota, que é a resposta bíblica para essa angústia, para esse problema que nós apresentamos, que é a frustração. Lembrando, nosso tema da frustração à confiança, será que nós confiamos em Deus ou a gente ainda vive frustrado? Nós vemos que frustração pode nos abater a qualquer momento. Porém, Pedro, ele tinha a resposta. E aqui nós veremos na Bíblia.
Eu gostaria que, se você pudesse ler depois, 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, e Atos de 12, 1 a 4. Eu vou ler Atos 12, de 1 a 4, que diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou Pedro no cárcere, entregando para o guarda por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Herodes Agripa, ele era o imperador naquela época, e ele tinha acabado de matar o apóstolo Tiago. Ele matou a espada Tiago, ele mandou matar Tiago. Então Pedro agora vai preso com seu colega Tiago, que tinha acabado de ser morto. Então ele está na cadeia, está num ambiente de frustração completa, porque ele estava pregando o evangelho, ele estava anunciando as boas obras de Deus, porém ele se encontra nesse ambiente, onde ele se viu perdido, onde ele se viu sozinho, e onde ele viu que todo o esforço que ele tinha desempenhado, tudo aquilo que ele tinha feito, simplesmente perdeu sentido. Poxa vida, eu me dediquei tanto, eu fiz tantas coisas, mas agora eu estou preso, Tiago, meu amigo, foi morto e eu sou o próximo da fila. Pedro era o próximo da fila. Tiago foi morto, agora era a vez de Pedro. Imagina Pedro nessa prisão. 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. 16 soldados prendendo e vigiando Pedro. Se você observar, Pedro já tinha sido preso outras vezes. Em Atos 4 e 3 e Atos 5, 18, você vai ver que Pedro foi preso nesses momentos. Então já era a 3ª vez que Pedro vai preso. Imagina a frustração desse cara. Ele vai preso, sai milagrosamente da cadeia, vai preso de novo, sai milagrosamente de novo, e pela 3ª vez. Quantos de nós manteríamos a confiança de falar, poxa, eu já saí 2 vezes, eu vou sair a 3ª? Será que a gente ia ter essa certeza ou a gente ia ficar frustrado? Eu confesso para vocês que eu acredito que eu ficaria frustrado. Poxa vida, vou preso, o Senhor me liberta para me ir preso de novo, para me sair e ser preso novamente? Qual o sentido disso? Porém, Pedro, ele está ciente, mesmo que um ambiente de frustração, ele está ciente de que Deus não dorme, Deus o guarda, Deus está com ele, Deus está no controle absoluto de toda a situação. Deus administra tudo. Qualquer coisa da nossa vida pode fugir do controle das nossas mãos. Porém, nunca, em momento algum, fugirá do controle das mãos do Senhor. Então, Pedro está vivendo uma situação que não ameaça somente ele, mas ameaça a igreja de um modo geral. Então, primeira coisa que eu gostaria que você soubesse, que você tivesse convicção no seu coração, é que Deus conhece as nossas lutas. Deus está ouvindo o clamor de Pedro, Deus está ouvindo e vendo a situação a qual Pedro está vivendo. E leia comigo 1 Pedro 3, capítulo 3, verso 12, que diz assim: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Deus conhece as nossas lutas. Deus não está ignorante, não sabendo das nossas lutas. Pelo contrário, Ele está ciente de tudo o que nós temos vivido. E a segunda coisa que eu gostaria que você tivesse convicção no seu coração nessa hora é que Deus ouve as nossas orações. Deus ouve. Deus está nos céus ouvindo as nossas orações. E o próprio texto que nós lemos, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Pedro está preso, porém, veja o verso 5 do capítulo 12. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. 16 guardas não foram capazes
de segurar, de impedir o agir de Deus. Pedro, por 2 fugas, agora a terceira vez que ele está preso, Herodes coloca ele numa prisão de segurança máxima. Coloca 16 guardas presos, vigiando ele. 2 desses guardas estavam presos, amarrados a Pedro. Pedro estava amarrado a 2 guardas desses 16. Então, o Herodes fez de tudo para que ele não fugisse daquele lugar. Só que ele vai perceber que é impossível lutar contra Deus. O agir de Deus naquela noite, naquele dia, foi extraordinário. Pedro sai da cadeia mais uma vez. O anjo do Senhor entra naquele lugar, solta as amarras de Pedro e o tira daquele lugar, daquela prisão. Nós não devemos lutar contra Deus, e sim ter a certeza de que Ele ouve as nossas orações. E não simplesmente, ou não só ouve as nossas orações, como também Ele responde às nossas orações. Uma pergunta para você pensar: você já teve alguma resposta das suas orações? A dica para você ter respostas para as suas orações é simplesmente orar ao Senhor e confiar que Ele dá a resposta. Nós nunca teremos uma resposta das nossas orações se nós não orarmos, se nós não entendermos que muito mais do que uma obrigação, estar com Deus em oração é um privilégio, é um benefício que nós como cristãos temos. O relacionamento é muito mais importante do que a obrigação. Infelizmente, muitas pessoas se aproximam de Deus simplesmente pela obrigação. Eu vou porque meu pai está mandando. Eu vou porque o pastor falou que tem que fazer assim. Não façam isso, meus amigos. Não façam isso. Entendam que é privilégio, que é uma honra, que é bênção, que é dádiva de Deus nos relacionarmos com Ele. Eu sei que você não se relaciona com os seus pais porque você é obrigado a estar na casa deles. Você se relaciona com eles por amor. Que nós entendamos que o nosso relacionamento com Deus também deve ser pautado por isso. Não pela obrigatoriedade, mas sim pelo prazer, pela alegria de estar junto, de servir a Deus. A igreja orava intensamente a Deus pela vida de Pedro. Você tem intercedido pela vida de alguém? Ou você tem enfrentado um problema e você teve alguém que você pôde compartilhar e que essa pessoa está orando por você? Irmãos, entendam que é necessário uma vida de oração. A igreja precisa orar. Deus responde o clamor da igreja em favor da vida de Pedro. Nós precisamos orar, porque Deus ouve as nossas orações. E um terceiro e último ponto que eu gostaria que vocês tivessem a certeza, a convicção no coração de vocês, é que Deus não simplesmente conhece os nossos problemas e ouve as nossas orações, mas Ele trabalha em nosso favor. Deus defende o seu povo. Leia depois Atos 12, do verso 18 a 25. A história teve uma virada e tanto. O Herodes veio até a falecer, porque ele não pôde resistir, ninguém pode resistir a um embate com Deus. Uma vez que ele achou que ele poderia impedir o agir de Deus, ele pagou com a própria vida. Herodes simplesmente falece. Pedro teve aqui nesse capítulo um começo frustrante. Ele estava num ambiente de frustração, onde pela terceira vez ele estava sendo preso, à beira da morte, já pronto para morrer. Herodes já tinha essa intenção de matá-lo, porém nós vemos o agir de Deus, uma igreja que ora, que intercede pelos seus, é respondida pelo Senhor. Deus nos defende, Deus nos guarda. Amigos, nós nunca estaremos sozinhos. Por mais que nós até tenhamos interesse em estar sozinhos, muitas vezes a nossa juventude nos leva a uma rebeldia sem causa. Eu já fui adolescente e sei bem o que é isso. Muitas vezes nós queremos estar sozinhos, achamos que mandamos em nós. Você pode achar que já conhece todas as coisas, que não precisa aprender mais nada. Nós devemos entender que Deus está conosco. Ele é Emanuel, Deus Emanuel.
E essa palavra Emmanuel não quer dizer simplesmente Deus conosco, no sentido de estar do nosso lado. Ela tem muito mais a ver com Deus em nós, um Deus presente dentro de nós, agindo em nós, para nós, através de nós e a partir de nós. Que eu e você entendamos isso. Deus conhece o sofrimento do seu povo, Ele se importa com o sofrimento do seu povo, porém, Ele tem propósito no sofrimento. Se a gente está sofrendo, é porque nós precisamos ser moldados, ser estruturados, sermos aprovados, porque essa é a intenção da aprovação. A intenção da aprovação é nos aprovar, que saiamos aprovados. Que eu e você entendamos que Jesus estabelecerá o seu reino e que nós seremos usados por Ele para abençoar a vida de outras pessoas. Nós muitas vezes nos preocupamos com a resposta de Deus às nossas orações. É claro, é muito importante e é necessário que eu e você cultivemos um hábito, uma vida de oração. Porém, eu faço um desafio para você nessa manhã. Além de querer respostas às suas orações, o meu desafio para você é que você seja a resposta de oração de alguém. Que você seja a resposta de oração de um amigo, que você seja a resposta de oração de um colega da escola, da faculdade, do seu ambiente, dentro da sua casa. Que você seja a resposta de oração dos seus pais, dos seus irmãos, enfim. Eu não sei a sua estrutura familiar, mas muito mais do que obter uma resposta de Deus, que você e eu sejamos resposta de oração para muitas pessoas, não poucas pessoas. Que o Senhor nos use para responder à oração dessas pessoas com graça, com amor, com misericórdia, com perdão, com os dons do Espírito Santo. Que eu e você manifestemos a graça e a glória de Deus. Pense num fato difícil da sua vida. Pense em algo que foi difícil para você. Esse é o nosso Firmando os Passos, a missão que nós temos com tudo isso que nós ouvimos. Pense numa situação difícil e nessa situação tente entender ou tente ver uma situação muito difícil que você passou e que você consegue ver claramente o agir de Deus. Se você tem isso em mente, aproveite algumas oportunidades e compartilhe isso. Muitos adolescentes me procuram sobre como falar de Jesus para as pessoas e muitas vezes eles não têm muito conhecimento bíblico e eu sempre digo isso. Fale daquilo que o Senhor fez na sua vida. O maior testemunho que você pode dar é aquilo que Deus fez na sua vida, a transformação que você vai demonstrar. E um último desafio é seja intencional em cultivar uma vida de oração. Por exemplo, a gente pode estabelecer horário de oração, horário de leitura, mas tenham intencionalidade, tenham interesse nessa questão da oração, do relacionamento com Jesus. Não há tempo mais precioso do que o tempo que nós nos dedicamos a estar diante do Mestre. Que eu e você façamos isso de maneira intencional, com interesse, com prazer, com alegria. Entenda que estar com o Senhor é um privilégio que nem todas as pessoas têm. Que eu e você possamos buscar ser a resposta de oração para a vida das pessoas e ter as nossas respostas no nosso relacionamento cotidiano, no dia a dia com o Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos leva da frustração de uma vida triste, de uma vida que tem problemas, à confiança. O Senhor nos tira da frustração e nos leva a uma vida de confiança no Senhor, no teu agir, porque o Senhor se importa conosco, o Senhor nos ama, o Senhor tem abençoado as nossas vidas de maneira sobrenatural. Muitas vezes nós nem reconhecemos, ó Deus, e nos perdoe por isso. Às vezes nós olhamos a situação e achamos que simplesmente a solução apareceu, mas nós sabemos que o Senhor é quem tem nos abençoado e guardado as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, ser resposta de oração, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus,
estar cada vez mais apaixonados pelo Senhor, mais apegados à tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Nos use, Deus, para sermos resposta. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Galera, Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia, um excelente domingo. Deus abençoe.